Então, estávamos conversando aqui sobre a necessidade de diferentes estratégias de segurança, né, serem exploradas no nosso tripé aqui PPT. Ou seja, é necessário garantir recursos de segurança tecnológica para pessoas e para processos. Uma vez que esses recursos são providos e adequadamente utilizados, a gente consegue mitigar o risco, ou seja, aquela sensação de insegurança. Uma vez que a gente consegue adequadamente utilizar esses recursos, a gente está potencializando a nossa segurança da informação. Então, essa questão da segurança da informação, ela está muito relacionada à questão do risco. Mas o que seria um risco, então? Bom, um risco a gente pode enxergá-lo como uma interseção entre os nossos ativos, que são as nossas informações que precisam ser protegidas, os nossos recursos, a ameaça e a vulnerabilidade. Então, como essa interseção é vista? Como essa interseção se relaciona? Bom, vamos ver a definição de cada uma para enxergar esse relacionamento. Então, o que é um risco? Um risco é a possibilidade de que uma ameaça explore a vulnerabilidade de um recurso e cause danos ou perdas a esse recurso. Então, o risco é a possibilidade de que uma ameaça explore uma vulnerabilidade. Já uma ameaça é alguma coisa que pode potencialmente causar um dano, né, para a organização, para uma infraestrutura do sistema, para uma rede. Então, é alguma coisa que pode provocar dano. Já a vulnerabilidade é uma fraqueza. A vulnerabilidade é uma fraqueza na organização, na infraestrutura do sistema. Então, a vulnerabilidade pode existir, né? Mas ela só vai ser transformada numa ameaça se alguém explorar essa vulnerabilidade. E o risco só existe se alguém realizar de fato a execução dessa ameaça e alguma vulnerabilidade existente. Então, vamos ver aqui alguns exemplos do que é risco, e o risco é justamente a relação da ameaça e a vulnerabilidade. Por exemplo, vulnerabilidades no contexto de sistema de informação. Um bug, né, de um software, então um software que possui falhas. Isso pode ser a existência de falhas pode ser uma vulnerabilidade. Erros de processo, né? Lembre que a segurança é o tripé: pessoas, tecnologia e processo. Então, um erro metodológico no processo pode ser uma vulnerabilidade. Controles inefetivos, falhas no computador de hardware, mudanças nos negócios, utilização de sistemas deprecados, sistemas legados, e o erro, né, do humano também pode ser uma vulnerabilidade. Alguns exemplos aqui de vulnerabilidade. Então, essas vulnerabilidades, elas podem existir, elas existem, mas se elas não forem exploradas, então elas não são uma ameaça. Agora, se a vulnerabilidade existe e elas são exploradas, esse é o papel da ameaça. A ameaça explorar uma vulnerabilidade existente no contexto da segurança. Então, o que seria uma ameaça aqui? Empregados insatisfeitos é uma ameaça. Empregados desonestos, criminosos, governos, terrorista, imprensa, competidores, hackers. Então, essas são as ameaças, porque são as pessoas que podem explorar as vulnerabilidades existentes. Aqui um dado interessante é aqui sobre empregados insatisfeitos, empregados desonestos, é que dados reportam que a maior ameaça para uma segurança da informação é interna, né? Nós podemos verificar a ameaça da segurança interna e externa. Interna são aquelas pessoas que trabalham na organização, e externa são as pessoas que não estão dentro do contexto da organização. Então, o empregado é uma ameaça interna, ele conhece o processo, ele utiliza os softwares. Então, daí a gente tem um grande potencial, uma ameaça para explorar. Essas pessoas são potenciais para explorar as vulnerabilidades. Primeiro que elas têm um acesso mais fácil e um maior conhecimento do fluxo e das possíveis vulnerabilidades existentes. Então, se a gente tem a vulnerabilidade e a gente tem as ameaças, então a gente tem um risco. O risco
aqui nesse exemplo, poderia ser a interrupção do negócio, né? Se eu tenho uma ameaça que explora uma vulnerabilidade, meu negócio pode ser interrompido. Eu posso ter o risco de perdas financeiras, perda de privacidade, dano à imagem da empresa, perda de confiança, né? Multas legais, impedimento ao crescimento. Então esses são os riscos. Os riscos, então, são as consequências da exploração das vulnerabilidades pelas ameaças. Obviamente, quanto maior for o risco da sua organização, maior tem que ser a sua ação para prover a segurança da informação. Se o seu risco é alto, você tem que investir em segurança tecnológica, você tem que investir em segurança pelas pessoas, você tem que investir em segurança para os processos, né? Se o seu risco é alto, você tem que minimizar a insatisfação da sua equipe, a insatisfação dos empregados. Você tem que saber com as pessoas que você está trabalhando. Você tem que ter processos bem definidos. Você tem que ter computadores e programas de computadores com qualidade, sem bugs, que não apresentem vulnerabilidades. Okay? Então essa é a questão aí do risco com a segurança. Entendendo isso, nós podemos ver como todo esse contexto está relacionado. Então, obviamente, quanto mais mecanismos de controle eu tiver, eu consigo diminuir o risco, porque esses mecanismos de controle vão me permitir a proteção contra as nossas ameaças. Obviamente, se eu tenho muitas ameaças, eu aumento o meu risco. As ameaças, como nós vimos, elas exploram as vulnerabilidades. E se eu tenho muitas vulnerabilidades, eu aumento o meu risco. As vulnerabilidades, elas expõem as nossas informações, que é justamente os nossos ativos, né? As nossas informações, elas são criadas a partir dos nossos recursos, né? Os nossos recursos, quanto mais a gente tiver, a gente aumenta o risco, porque é mais coisa para proteger, certo? Quanto maior a nossa organização, maior o nosso risco. Uma empresa muito grande, ela tem mais risco do que uma empresa pequena. Obviamente, quanto maior o risco, maior é a necessidade de proteção, como acabamos de ver. Ok? Então, esse é o relacionamento entre risco, ameaça, vulnerabilidade, a necessidade de mecanismos de controle e esses mecanismos de controle para prover a segurança aqui das nossas informações. Então, a gente precisa utilizar as diretrizes de segurança da informação para mitigar esse risco, né, essa sensação de segurança, utilizando aqui os nossos mecanismos de controle no nosso tripé para garantir segurança tecnológica, de pessoas e de processos. Como? Né? Como mitigar os riscos? Como evitar os riscos? Aí a gente não pode criar mecanismos aleatoriamente, mecanismo ao achismo. A gente precisa seguir algum roteiro, algum padrão que nos garanta essa mitigação. E aí, para isso, nós temos a ISO, a famosa ISO 27001. O que diz a ISO 27001? É a norma, né, padrão e referência internacional para a gestão da segurança da informação. Ela detalha os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da informação. Então, ela trata, né, essa ISO é uma ISO guarda-chuva, ela trata dos 3 pilares da segurança da informação. O que fazer para ter a sensação de segurança a nível de processos, a nível de pessoas e a nível tecnológico. Então essa ISO ela vai abrir esse guarda-chuva e definir diversos procedimentos, todos eles pensando em ter a sistematização de mecanismos de controle para a segurança dessa informação. Se falando apenas do contexto tecnológico,
é o que vamos afunilar agora, mas não vamos falar de processos e nem de pessoas, vamos afunilar para o contexto tecnológico. Então, a segurança da informação, ela perpassa por essas seis diretrizes aqui. Diretriz de garantir a confidencialidade da informação, a autenticidade, a autorização, a auditabilidade, desculpa, a viabilidade, a disponibilidade, a integridade e a auditabilidade da informação. Tá? Então, a gente vai verificar no funil tecnológico, na perspectiva tecnológica, essas seis diretrizes, o que quer dizer cada uma delas e como proporcionar cada uma delas a nível tecnológico. Faremos isso na parte 3 da nossa aula.